A nota triste ficou por conta de mais um caso de racismo na Conmebol Libertadores. O jornalista Javier Moreira, do canal Passion Tricolor, chamou torcedores do Inter de macacos durante a transmissão do jogo de ontem. A gente vai ver agora as imagens e na transmissão ele aparentemente discute com alguns torcedores na comemoração ali ou quando ele comentava o terceiro gol do Inter. Em seguida ele volta para o microfone e diz: assim são estes macacos. Vamos dar uma olhada nessas imagens. La pelota, vamos, 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 Porto Alegre. Acá nos gritaron el gol y después se cagó. No viniste a gritar el gol y te cagó. Así son estos macacos. La pelota que se perdió afuera y es lateral que va a tomar el Inter, que nos empata 3-3 el partido, señoras y señores. A gente ouve aí, né, com a imagem do estádio, mas mais ou menos como ele se pronunciou. E não foi o único, porque um torcedor do Nacional de 29 anos foi preso em flagrante após fazer um gesto racista em direção à torcida do Inter. O torcedor imitou um macaco para os colorados, a gente está vendo aí as imagens, e ele foi detido pela polícia. Até agora não se manifestou sobre o caso e as testemunhas serão ouvidas. Segundo o delegado Vinícius Nahan, que é da 2ª Delegacia da Polícia Civil de Porto Alegre, vai ser feita uma audiência de custódia para decidir se ele voltará ao Uruguai e responderá em liberdade ou será mantido preso. De qualquer forma, Ana, mais um caso, mais 2 casos que sempre se repetem e a gente espera uma posição da Conmebol, né, uma postura mais rígida da Conmebol que nunca vem. E a gente já sabe por quê também, porque a gente já falou aqui diversas vezes sobre como a Conmebol trata os casos de racismo, infelizmente. É lamentável, assim, sabe o que me dói? Assim, você fala assim, o torcedor, a gente vê imagens de torcida assim, a gente já lamenta, já fica de saco cheio, já fica bravo, né? E o que mais me dá nojo é ver jornalista fazendo isso. Que nem teve um vagabundo lá no Paraguai, do ABC, da Rádio ABC Color, e ainda ficou tirando onda nas redes sociais. Eu fui lá na página dele xingar ele. Xingar não, fui chamar ele de racista, né? Que isso não é um xingamento, né? Racista é racista e pronto, criminoso. Agora você vê um locutor esportivo, um comentarista, um relator, como eles chamam lá, tratar os brasileiros, tratar o povo brasileiro de macaco, tratar o torcedor do Internacional de macaco. Então, assim, eles não querem, eles não estão nem aí, eles assim, para eles é uma sensação de impunidade. E essa sensação de impunidade, ela é potencializada pela entidade que comanda o futebol sul-americano. Porque a partir do momento que você faz... O que adianta os jogadores se abraçarem, você ter um minuto de silêncio ali e a tarja ali, somos contra o racismo, Conmebol é contra o racismo. Sendo que você tem um discurso e aí logo depois o próprio presidente usa um termo racista para falar sobre esse caso, né? Ou para falar sobre o Brasil. Então, assim, essa sensação de impunidade que se potencializa pela entidade que rege o futebol sul-americano. Então, você vê na torcida aos montes e, lamentavelmente, você vê também quem cobre o futebol sul-americano. É uma vergonha, cara, eu sinto nojo disso. Não, esses caras não representam a profissão que eu tenho, que você tem, são criminosos e que acho que poderiam ser punidos. Mas a empresa vai punir o cara? Não vai. A ABC Color, lá no Paraguai, que chamou o brasileiro de macaco e as pessoas ainda o repreenderam no programa e ele, não, são macacos sim. Vai repreender esse locutor? Não vai, é uma vergonha, cara, é nojento. Lamentável. Nossa, Renan, você falou tudo aqui, porque se todo mundo deveria ter essa responsabilidade de ser antirracista, né, principalmente, e não tem, quanto mais um comunicador, que é uma pessoa que forma opiniões, sim, que influencia pessoas. Então, essa pessoa deveria ter ainda mais responsabilidade. Lamentável, e a gente sabe que nada acontece, não tem a punição e também não tem a educação para as pessoas até compreenderem o tamanho deste crime, o quão isso é errado. Lamentável. Aliás, vamos fazer uma atualização sobre esse caso de racismo que a gente estava falando, sobre esses casos, infelizmente, acontecendo aí na Conmebol Libertadores. Chegou uma notícia aqui que a Conmebol puniu o narrador racista. Teve uma sanção, então ele está proibido de trabalhar em jogos da Conmebol. É pouquíssimo, né? Porque cometeu um crime, então tem que ser preso, a punição tem que ser essa.
Mas a Conmebol aqui tentando agir Tomou a de alguma credencial do cara. Tomaram a credencial do cara. É como a Conmebol Então, age, né? mas aí, ele vai ser banido dos jogos, vai ser banido da Libertadores ou um joguinho só e tchau? Vamos acompanhar. Tá chegando aqui aos poucos. Qualquer novidade aqui, se a gente souber mais detalhes, a gente traz aqui para vocês.